Oi, pessoal, tudo bem? Hora da história. Vamos aí com mais uma aulinha de história. Hoje preparei para vocês aqui alguns slides sobre a Revolução Francesa. Essa aula ela vai estar dividida em dois momentos, tá? Então, hoje, a primeira parte e na semana que vem a segunda parte. Hoje a gente vai falar do quê, né? De como estava a sociedade francesa aí nesse século XVIII, quando começa essa história aí da Revolução Francesa, até, né, as primeiras fases da Revolução e as sequentes as consequências a gente deixa aí para um segundo momento, tudo bem? Que vai ser na semana que vem. Olha só então para esse slide, pessoal. Aqui está escrito o quê, né? Revolução Francesa, primeira parte, liberdade, igualdade, fraternidade. Então, esse slogan era liberdade, igualdade, fraternidade, era a grande frase, né? Aquilo que marcou as demandas da sociedade francesa naquele momento, tudo bem? Então, na Revolução Francesa, lembre sempre disso, liberdade, igualdade, fraternidade. Bom, a França, lá no século XVIII, por volta de 1789, já tinha aproximadamente 25 milhões de habitantes. Era o país mais populoso da Europa Ocidental, né? E governado ainda por um rei absolutista, o Luís XVI. Gente, um dos problemas da França naquele momento era a sua organização social. Como que ela estava organizada? Por estamentos ou ordens, né? Que eram três grandes grupos, ou na verdade, dois menores e um grande grupo, que era o povo. Né? Então, é o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado. E quem fazia parte desses estados, dessa divisão social? O primeiro estado era composto pelo clero. Quando a gente fala clero, olha só essa figura aqui, né? Provavelmente um bispo, né? Alguém aí da igreja, né? Então, vinculado à igreja, tudo bem? Clero. Reunia cerca de 120 mil pessoas. Era o número de pessoas a menor classe social ou o menor estamento da França, tudo bem? Mas, como todos os estados, existem subdivisões. Então, existia o alto clero. O alto clero é aquele onde estavam os bispos, né, os chamados abades, e aqueles sacerdotes que eram vinculados a famílias ricas. Tudo bem? Já o baixo clero era composto, em sua maioria, por sacerdotes de um pouquinho mais simples, né, clérigos aí que cuidavam das igrejas e submetiam aí à Igreja Católica. Gente, de onde vinha a fortuna desse povo, né? Desse estamento social? Eles tinham o dinheiro do dízimo pago pelos fiéis. O que é o dízimo? O dízimo é uma parcela dízima, ou seja, de 100, vamos pensar em porcentagem, 100%, 10% é um dízimo, tudo bem? Então, é uma parte, né, do todo, 10 partes, né? Então, 10% aí. Então, eles recebiam aí, né, como uma forma de se manter no caminho correto e tudo mais, para o céu, como parte daquilo que se põe na fé católica, o pagamento do dízimo, tudo bem? Além disso, a igreja sempre foi uma instituição muito rica, então eles tinham propriedades, essas propriedades davam renda para eles, seja alugando os pastos, enfim, né? Bom, e também tinha uma boa relação com a nobreza. Os dois eram assim, ó, grudadinhos. Um não vive sem o outro. Segundo estado. O segundo estado, pessoal, era representado pela nobreza. Quem era a nobreza, né? Desde a família do rei aí, até todo mundo que está em volta ali com o título de nobre. Tudo bem? Então, assim, existe mais de uma família nobre, e assim, um monte de gente pendurada. Esse segundo estado, ele já era bem maior, 350 mil pessoas, ou mais que o dobro do clero. Mas ele era marcado por muitas rivalidades entre as famílias, né? Mas existia, assim, em termos de vontade geral, né? Eles queriam continuar sendo nobres, né? Isso era muito importante. Eles eram a classe dominante. Então, a classe política dominante, né? Olha só, um pouquinho das figuras, né? Aqui é uma mulher, né? Então vejam as vestimentas, né? As cores francesas aí, né? Os famosos culottes que a gente vai comparar aqui com o pessoal do povo.
Gente, como eu disse para vocês, em todos os estados existem algumas divisões. Principalmente aqui na nobreza, a gente pode citar três, né? A nobreza cortesã, aquela vinculada ao palácio, vinculada ao rei, né? Que vive aí das benesses, né? Do próprio palácio, daquilo que o rei oferece. A provincial e a togada. A provincial é aquela que, assim, já não era tão rica, já não está ali vivendo do bom e do melhor ao lado do rei, mas tem um título de nobre, tem propriedades e explora suas propriedades, né? Aluga um pasto, tem uma plantação, põe servo para trabalhar para ele, né? Então eles não trabalham, tá bom? Uma grande característica da nobreza é não trabalhar. E a togada. O que é a classe, essa subdivisão da nobreza togada? A nobreza togada eram aquelas pessoas que enriqueceram, né? O pequeno burguês que enriqueceu e quer ser rico, quer ser nobre, vai lá e compra um título de nobre. Tá? Então ele não nasceu nobre, dentro da casta, do estamento de nobre, mas ele comprou um título. O terceiro estado, gente, é a maioria. É onde tinha muita gente, praticamente, assim, mais de 24 milhões, muito mais, né? Se a gente somar lá, que agora eu não faço de cabeça, mas quase 24 milhões e meio de pessoas, né? Aí fazendo parte do que a gente pode chamar de povo no terceiro estado, né? Só que a gente tem que entender que esse terceiro estado ele é muito diverso. Dentro dele tem diferentes grupos, desde uma classe rica, bem rica mesmo, né, da burguesia que foi enriquecendo com as vendas, que se expandiu maritimamente, que expandiu o comércio, os grandes comerciantes, aqueles que estavam vinculados aos bancos, né, aos empréstimos de dinheiro, inclusive para a nobreza, que já estava numa piorzinha aí, né, aos profissionais liberais, então aquele que vende o seu trabalho ali, né, ainda não é uma relação assalariada, mas, então assim, médico, advogado, né, os demais profissionais que trabalham na manufatura, né, os artesãos, inclusive, assim, os camponeses, os mais pobres, e olha só, os camponeses somavam em torno de 80% da população, como eu disse para vocês, uma população basicamente agrária. E aí, pessoal, uma figura muito conhecida, que é essa figura aqui, ó, que a gente precisa chamar atenção, ficou conhecida como os sem-culottes, ou sans-culottes, né? Sem-culottes. Por quê? Lembra daquela figura da nobreza? Olha só, esse formato aqui, ó, né? Esse enchimento aqui na calça, que na verdade não é uma calça, é um vestido, mas isso também era comum nos homens, né? Usar um enchimento aqui na região, né? Das costas, do bumbum, aqui da perna. Então, os sem-culottes, eles não usavam, né? Esse tipo de vestimenta, é, é, essas calças, esses culotes, né, essa vestimenta própria, eles passaram a usar o quê? Calças compridas, um pouco mais justas, e ficaram conhecidos aí como a grande figura que representava o trabalhador naquele momento, né? Então, olha só, eles eram um grupo de aprendizes, assalariados, desempregados marginalizados, né? Então, uma classe, assim, bem lá embaixo, dentro do terceiro estado. Pessoal, quando a gente está falando da França nesse momento, a gente está falando de muita dificuldade econômica. Por quê? Uma sociedade basicamente agrária, mas que a agricultura não dava conta nem de abastecer a população. Então, assim, já estava tendo fome, já estava tendo procura de alimento, falta de alimento. A manufatura, o sistema de produção, já estava em crise, porque não tinha, as pessoas não tinham dinheiro para comprar, a nobreza não comprava tudo, as pessoas precisavam escoar aquilo que ela produzia. Em contrapartida, estava chegando os produtos industrializados ingleses, porque lembra, a Inglaterra já está se industrializando nesse momento, está crescendo. Então chega com produtos mais baratos muitas vezes, né? E aí, em meio à crise econômica, a nobreza e o clero, os bonitinhos, continuavam sem pagar imposto. Então, quem sustentava a base econômica dessa sociedade era esse povo, esse terceiro estado, né? Vocês vão ver na apostila uma figura, né? Que
são três pessoas, né? Uma representa o primeiro, outro segundo, outro terceiro estado, né? Esse povo dando conta, carregando todo mundo nas costas, né? E aí a situação ela vai piorando, as pessoas começam a ter fome, começa a faltar trabalho, cada vez mais pagando impostos mais altos, a situação ficou insuportável, a população se revolta e é aí que começa a estourar a situação revolucionária, né? A Revolução Francesa. Então, essa luta que foi travada, ela vai ressuscitar, aí, na verdade, ressuscitar não, porque eles não morreram, os ideais iluministas, né? E aí lembra da grande bandeira? Liberdade, igualdade, fraternidade, direitos para o povo, limitação ao poder do rei, né? Tudo isso a gente vai observar. Gente, aqui está como se fosse uma linha do tempo, né? Embora eu não goste muito desse conceito de linha do tempo, nós vamos tratar dessas duas primeiras aqui nessa aula e terminamos as outras na próxima, tá? Sobre a reação aristocrática, foi esse primeiro momento do processo revolucionário francês. O que aconteceu? Estourou aí as dificuldades, o povo, enfim. O que o rei falou? Bom, gente, vamos reunir a Assembleia dos Notáveis, né? Então, aquele povo que pensava política naquele momento, falou, gente, seguinte, nós vamos ter que criar impostos, inclusive para a nobreza e para o clero, porque a situação está insustentável. O que eles fizeram? Não, rei, vamos chamar a Assembleia dos Estados Gerais, que era a Assembleia que decidia as grandes coisas, né? Que juntava os interesses do clero, né, os deputados que representavam o clero, a nobreza e o povo, e a gente vota isso aí, né, sem problema. Só que, pensem bem, dentro dessa Assembleia, né, então, existia aí o voto do clero, da nobreza e do povo. Eles votavam pelos estamentos, então eram 3 votos. Gente, quem sempre ganhava as coisas? O clero e a nobreza, né? Porque eles tinham 2 votos. E eles sempre iam estar pensando parecidos, né? Embora com algumas diferenças. Então, muito dificilmente ia passar. É uma coisa mais positiva aí para o restante da população. O que acontece, gente? Essa assembleia ela se reúne, mas não chegam aí nessa conclusão, o povo rejeita, e aí começa esse segundo momento da Assembleia Nacional Constituinte. Quando se reúne a Assembleia Geral, os deputados que são a favor aí do clero e da nobreza, que representam o clero e a nobreza, olha, gente, normal, vamos decidir aqui, né, quem vai pagar os impostos. Então, é o seguinte, nossa proposta é que o povo continue pagando os impostos, né, o terceiro estado. Só que o terceiro estado falou, não, seguinte, a gente vai votar sim, mas nós vamos votar não por estamento, mas por número absoluto. Porque em números absolutos de deputados, o número maior de deputados era do terceiro estado. O primeiro e o segundo estado não aceitam. Não, gente, pode parar com isso aí. Então, declaro encerrado isso aqui, vocês estão loucos, a gente continua em outro momento. O que o terceiro estado faz? Ele surpreende, né? Então, eles abrem um processo de Assembleia Nacional Constituinte. Embora o primeiro e o segundo estado não tenha aceitado essa proposta, o que eles vão lá e fazem? Bom, então é o seguinte, está instaurada a Assembleia Nacional Constituinte. O que uma Assembleia Nacional Constituinte faz? Ela define a Constituição do país. Então, olha, vamos definir uma Constituição e nela, né, além de definir melhor essa questão aí dos impostos, nós vamos limitar os poderes do rei, nós vamos rever essa questão dos estamentos, nós queremos a petição de direitos aí para o povo, né? A declaração que vai acontecer, né, dos direitos do homem e do cidadão. Vou parar por aqui, gente. Será que deu certo? Será que não deu? O que veio a se dar nesses outros momentos? Isso a gente vê na próxima aula. Espero rever vocês. O que fica combinado para agora? Vocês vão até a apostila de vocês, deixa eu fechar aqui, para o mês de maio, e vão responder a questão 2, 3 e 4. A 1, ela é diretamente ligada
as consequências da Revolução Francesa, né? Que é a questão do Haiti. Então, deixa a 1 para fazer por último. Embora ela seja a número 1, deixa ela para fazer depois. Façam a 2, a 3 e a 4. Não precisa me mandar foto ainda. Semana que vem, quando a gente fizer a atividade 4, né? A atividade 1, na verdade, aí vocês me mandam a foto de todas. Combinado? Um beijo, um abraço. Bons estudos para vocês. Até mais.